Fala galera do canal, me chamo Juliano e no vídeo de hoje veremos essa discussão que está rolando sobre esse acordo entre a União Europeia e Mercosul. Uma briga assim generalizada, não tem outra coisa para falar. Segundo muitos especialistas, é a Europa que sairia ganhando com esse acordo entre a União Europeia e Mercosul. Porém a Europa está com tanto medo do Brasil que gerou uma confusão generalizada por lá. E é isso que veremos hoje, é exatamente isso. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na notificação e valeu! Ultimato de Lula à Europa. Se o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia não for aprovado agora, não acontecerá enquanto ele for presidente. O presidente brasileiro fez o alerta depois que a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se juntou ao presidente francês, Emmanuel Macron, no pedido para adiar o acordo comercial entre os blocos. O Brasil quer que a assinatura aconteça durante a cúpula do Mercosul, no próximo sábado em Foz do Iguaçu. Espero que meu amigo Macron e a primeira-ministra Meloni da Itália assumam a responsabilidade de que neste sábado, agora vou a Foz do Iguaçu para uma reunião da Unasul com a participação da União Europeia. Espero que tragam a boa notícia de que vão assinar o acordo e que não tenham medo de perder competitividade com o povo brasileiro. A Comissão Europeia também pretende finalizar o processo de ratificação antes de sábado. O acordo comercial vem sendo negociado por mais de 2 décadas entre os dois blocos. Os membros plenos do bloco sul-americano, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, estão prontos para assinar, mas alguns países europeus resistem por possíveis perdas no setor agrícola. Se aprovado, o acordo União Europeia-Mercosul criaria um mercado comum de 722 milhões de habitantes. Bem, até eu ver assinado, não vou acreditar. Acho que essa é uma frase que nós analistas temos dito muito nos últimos dias. Este acordo precisa ser visto no contexto. Não é o mesmo cenário de quando as negociações começaram há mais de 20 anos. Hoje, como Lula disse ontem, quem mais precisa desse acordo é a União Europeia. E onde estão focados os problemas, as contestações e objeções, é justamente na União Europeia. Estamos num momento em que as regras do comércio são fortemente contestadas, debatidas e descumpridas, principalmente pela guerra comercial do Zé Croa. Então, parecia que este acordo era a esperança para voltar a um comércio baseado em regras. No entanto, hoje temos dúvidas. Protestos violentos em Bruxelas contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. 1000 tratores entraram na capital belga para pressionar os líderes europeus, reunidos em cúpula onde se decidia o destino do texto que está em negociação há um quarto de século. Os manifestantes acenderam fogueiras e atiraram batatas na polícia de choque, que respondeu com gás lacrimogênio e canhões de água. A Comissão Europeia e o Brasil, atual presidente dessa aliança também fundada por Argentina, Paraguai e Uruguai, planejam assinar no sábado em Foz do Iguaçu este pacto, que criaria a maior zona de livre comércio do mundo. Mas a presidente do Executivo Europeu, Ursula von der Leyen, precisa antes do aval de uma maioria qualificada de Estados-membros, e vários deles pedem adiamento, incluindo França, Polônia e Hungria, aos quais a Itália se juntou na quarta-feira. Os agricultores europeus temem o impacto negativo da chegada massiva à Europa de carne, arroz, mel e soja sul-americanos, considerados mais competitivos devido às suas normas de produção. Em contrapartida, Espanha, Alemanha e os países nórdicos apoiam firmemente o pacto com o Mercosul, ansiosos para impulsionar exportações, enquanto a Europa enfrenta a concorrência chinesa e uma administração americana propensa a tarifas. O acordo permitiria aos europeus exportar veículos e maquinário para o bloco sul-americano. Boa tarde, com todo prazer. Está em jogo muito porque Lula apostou na coesão do Mercosul e também está numa situação bastante incômoda na liderança regional por causa de Milei. E um Milei na Argentina que se aproxima dos Estados Unidos e que anuncia um acordo comercial com os EU.
um Uruguai que também anuncia o início das negociações com o CPTPP. Então, Lula quer manter a coesão do Mercosul e, para isso, apostou que conseguiria fechar, ou melhor, assinar em 20 de dezembro o acordo com a União Europeia, que está enfrentando muitas dificuldades na Europa neste momento para que o Conselho finalmente dê o aval, não é? Claro, por outro lado, a Itália se junta. A relutância que Emmanuel Macron já demonstrava anteriormente, o que está por trás dessa posição, quando parece que o acordo em geral poderia ser mais benéfico para a União Europeia? Sem dúvida que, em termos de indústria e serviços, a União Europeia se beneficia mais que o Mercosul. O Mercosul ganha algo na agricultura, mas aí estão as cotas. Há também a salvaguarda agrícola que foi enviada pela Comissão Europeia ao Conselho e ao Parlamento e que ontem o Parlamento aprovou, inclusive, uma salvaguarda agrícola reforçada. Isso significa que realmente tem todos os instrumentos para se defender de um eventual crescimento das exportações agrícolas do Mercosul para a Europa. Então não se entende o que está acontecendo. Não tem a ver com o Mercosul, tem a ver com a agenda própria da União Europeia, com problemas fiscais no caso da França, da Itália, com as discussões que existem em outros pontos da agenda da União Europeia. E bem, essa falta de apoio de Meloni faz com que a França consiga o país que estava precisando e a população que estava precisando para bloquear o acordo. Claro, neste ponto também é interessante ver como Lula da Silva quis enfatizar que as exportações agrícolas do Mercosul não afetariam a União Europeia. Isso é verdade ou poderíamos ver algum tipo de impacto? Não, definitivamente não, porque as cotas e restrições negociadas no acordo dão à União Europeia a margem necessária para se proteger. E a isso adicione a salvaguarda agrícola proposta pela Comissão Europeia para convencer a França, que por sinal não conseguiu, e uma salvaguarda que também foi reforçada agora com as últimas negociações. Então, definitivamente, a União Europeia está dizendo não ao Mercosul por falta de vontade política, não pelo possível dano que a agricultura possa causar. Eu acho que o que Lula disse hoje sobre o fim das negociações reflete o sentimento que temos deste lado do mundo. Não dá mais para continuar esperando a Europa. É uma negociação que dura 25 anos. E se não for assinada em 20 de dezembro, acredito que este capítulo se encerra e o Mercosul terá que buscar novos parceiros. E muito brevemente, Ignácio, se esse acordo não for assinado agora, até onde poderiam ir os prazos? Bem, acredito que o Mercosul vai aprofundar sua crise interna e as diferenças entre seus membros. E bem, a União Europeia dá uma péssima mensagem a nível internacional, porque a União Europeia neste momento está promovendo a reforma dos organismos internacionais, a coesão, e está fomentando o livre comércio. O fato de não conseguir enviar uma mensagem tão forte de cooperação internacional como seria a assinatura deste acordo deixa a Europa numa situação bastante incômoda. E claro, a Comissão Europeia, como grande perdedora... Eu fui dar uma pesquisada porque os europeus estão com tanto medo dessa situação, desse acordo entre União Europeia e Mercosul. E é basicamente o seguinte, os agricultores europeus, eles são os que mais fazem barulho. Eles estão na linha de frente e acabam aparecendo mais. Porém, eles não são nem de longe a maior camada da Europa que está realmente com medo dessa situação. A realidade é, eles estão com medo tanto da indústria brasileira, como também de uma industrialização em massa do Brasil e da América do Sul. Por que isso aconteceria? Na cabeça dos europeus, outros países investiriam muito, mas muito dinheiro no Brasil e na América do Sul, numa industrialização em massa da nossa região, para aproveitar esse acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul. Existem até alguns tipos de bloqueios para essa tal de triangulação comercial, porém também existem formas de burlar. Um exemplo disso seria os carros da BYD. Hoje a BYD ela não conseguiria aproveitar esse acordo entre a União Europeia e Mercosul. Porém, se também as peças do BYD forem fabricadas no Brasil, aí é impossível que exista algum tipo de bloqueio nesse acordo econômico. Então, cara, é basicamente isso. Eles estão com medo do potencial do Brasil. Por quê? Porque seria muito mais barato produzir aqui na América do Sul e aqui no Brasil do que produzir na Europa. E para aproveitar todo o mercado consumidor, eles investiram em massa aonde? No Brasil. E por isso todo esse receio, por isso todo esse bloqueio político dessa situação. Eu não sei se esse acordo realmente vai sair do papel, mas a situação é essa e a realidade precisa ser mostrada aqui no canal. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!